Vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar agora da situação do Amapá. Chega hoje ao 10º dia de crise energética na região. 13 de 16 municípios do estado sofrem com a falta do abastecimento de energia elétrica. Este panorama ocasionou nesta quarta-feira o adiamento das eleições na capital Macapá. Então, sobre esse assunto, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa com o senador pela Rede do Amapá, Randolfo Rodrigues. Senador, bom dia e muito obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Satisfação é minha falar com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, senador, vamos começar pela grande notícia do dia sobre o adiamento das eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. Dias atrás, existia a narrativa de que as eleições de domingo estariam garantidas porque até lá a população teria a volta da energia elétrica. O que se constatou para adiar a eleição? E mais, esse adiamento não aumenta a preocupação de quem vive no Amapá? Gostaria também de entender, Lívia, porque veja, eu e a frente política que participamos aqui em Macapá, Frente Macapá Solidária, há 2 semanas, mesmo antes do apagão, defendíamos o adiamento por conta do aumento de casos de coronavírus, por conta do aumento da contaminação pela Covid-19. O apagão só agravou isso, só agravou essa circunstância. Só que no início dessa semana, o presidente do TSE fez um pronunciamento dizendo que estavam mantidas. E em menos de 48 horas há o adiamento, e o adiamento só ocorre em Macapá. O mesmo problema, a mesma ausência de condições que existe em Macapá, existe no município vizinho aqui de Santana. Santana e Macapá são separados por uma rua, por uma ponte. Por que se adia em Macapá e não se adia em Santana? Por que se adia em Macapá e não se adia em Mazagão, que fica a 20 quilômetros daqui? Por que se adia em Macapá e não se adia em Porto Grande, em Ferreira Gomes, em Pedra Branca do Amapari? Ou seja, nos outros 13 municípios que estão com o mesmo problema. Eu gostaria de saber, da parte da Justiça Eleitoral, qual a razão para adiar em um local e não adiar no outro. Para mim, não me soa com lógica. Senador, e um laudo pericial preliminar da Polícia Civil mostrou que o incêndio causado na estação de transmissão de energia elétrica de Macapá não foi causado por um raio, como vinha sendo divulgado pelo próprio governo do estado. Explica pra gente quais são os novos rumos que as investigações estão tomando. Bom, quem primeiro solicitou, inclusive, a instauração de inquérito parte do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal, fomos nós, através de uma ação popular, que impetramos na segunda vara da Justiça Federal e a qual teve decisão favorável. A essa altura, Lívia, não importa se foi o raio, não importa se foi a falta de manutenção. Sendo um, sendo outro, a razão é a mesma: negligência. Negligência de quem tinha o dever de fiscalizar. Quem tinha o dever de fiscalizar era a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica contratou uma empresa terceirizada para fazer o papel dela aqui em relação a uma subestação que já estava privatizada. Em qualquer país sério, nós estamos pedindo, com a outra ação popular, o afastamento da diretoria da ANEEL. Estamos pedindo o afastamento, mas em qualquer outro país sério, qualquer outro país democrático, os dirigentes da ANEEL estavam presos. O ministro das Minas e Energia estava demitido e não mandando desculpa para cá. Não podemos tratar como normal 800 mil brasileiros ficarem sem energia 24 horas. Energia é um bem de primeira utilidade. Sem energia, sem água, sem abastecimento de alimentação, enfim, sem os itens básicos da sobrevivência. Não pode se tratar isso como normal. Não podemos ficar ouvindo lá de Brasília, ouvindo da parte do Ministério da Minas e Energia, vai se restaurar em 24 horas, vai se restaurar em 48, vai se restaurar em 72 e não se restaura. Não podemos ficar ouvindo somente a desculpa de que é um problema complexo. Ora, não era para ter um problema. Não é aceitável um Estado que importa 1.000 megawatts de energia para o Brasil, que fornece energia para vocês agora, para possibilitar essa conexão e essa entrevista, e não tem energia nesse momento, embora continue exportando 1.000 megawatts de energia por hora. Então, não é razoável isso. Não
não tem sentido e não tem razão, e não tem como os amapaenses tratarem isso como condições normais. Ficar 10 dias sem o restabelecimento pleno do fornecimento de energia elétrica. Senador, o senhor mora aí na capital, Macapá, certo? Perfeito. Gostaria de saber como que está funcionando esse rodízio de energia, esse revezamento, porque o governo federal alega que cerca de 80% da energia foi restabelecida. Isso é verdade? Bom, é cínica e mentirosa essa afirmação. Primeiro o seguinte, quando foi restabelecido foi 60%. O rodízio de restabelecimento foi um rodízio em que alguns locais foram discriminados, ficavam 12 horas sem energia. Alguns outros locais ficavam até com energia restabelecida. Em alguns, ficavam 4 ou 6 horas. Não teve critério para o rodízio e restabelecimento. Ontem, já informaram que teria a oferta de 80 horas, iria ter um novo rodízio. Foi anunciado por parte da Companhia de Eletricidade, que é a empresa distribuidora, esse novo rodízio com um tempo menor. Mas em muitos locais da cidade, e principalmente do interior, as informações que eu recebo é que a energia continua faltando de 8 a 12 horas. Né? Ou seja, não está longe de ser normal, e esses 80%, eu gostaria de saber como é que é aferido. Que para os amapaenses aqui, que muitas das vezes estão dormindo no calor, que muitas das vezes não têm acesso à conexão plena para conversar. Nesse momento eu estou conseguindo ter algo de conexão para fazer esse diálogo com você com dificuldade. Mas a ampla maioria dos amapaenses aqui não estão conseguindo ter acesso à telefonia. Então esse restabelecimento de 80% para a vida concreta dos cidadãos e cidadãs do Amapá é cínica e mentirosa essa afirmação. Senador, o senhor está descrevendo aí as dificuldades, inclusive os moradores do estado do Amapá iniciaram um movimento na internet para divulgar o quanto eles pagam de energia elétrica, a conta de energia. Os valores variam entre R$ 800 e passam de R$ 1.000, R$ 1.400. E esse valor ele é cobrado até mesmo para uma população de baixa renda que vive em comunidades aí de Amapá, de Macapá. A questão é, a região norte do Brasil concentra diversas hidrelétricas. Por que ela possui uma das maiores taxas de energia? Esse é um outro absurdo, Lívia, que nós vivemos aqui. Veja, nós somos exportadores de energia elétrica. Eu tenho um projeto de lei que está no Senado e basta meu colega, que é do Amapá, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, colocar para votar. É um projeto de lei que estabelece que os estados exportadores de energia elétrica, como é o caso do Amapá, tenham uma tarifa de energia elétrica menor do que outros estados. É inaceitável, é inaceitável. Nós temos uma tarifa de energia elétrica nos valores que vão de R$ 800 a R$ 1.400, sendo, neste momento, estamos exportando 1.000 megawatts de energia elétrica para o restante do Brasil. É inaceitável. Projeto como este, basta ser colocado para votar. Basta ser colocado para votar. E é uma questão de justiça federativa com quem fornece energia para todo o país. Exatamente, senador. E como você está bem descrevendo, hoje é o 10º dia de apagão. A população vive um caos, sem energia, abastecimento de água, filas, dificuldade de comunicação, uma verdadeira falta de dignidade. A previsão é que o fornecimento de energia elétrica seja normalizado agora até o dia 25 de novembro. É o que saiu aí em algumas notícias dessa expectativa, que hoje é dia 12, o dia 25 está bem longe ainda. O que o governo federal e estadual está fazendo para auxiliar os amapaenses? Existe uma força-tarefa nas ruas ajudando a população? Bom, a força-tarefa que a maioria dos amapaenses tem sentido até agora tem sido as balas de borracha quando fazem manifestação. Tem sido a única força-tarefa. O governo estadual foi omisso, não teve um plano de contingência no momento do enfrentamento da pandemia.
não teve, não administrou, não atendeu o povo como deveria atender. Boa parte da assistência que as pessoas estão tendo é da sociedade civil, de movimentos sociais vindos da Igreja Católica, vindos das igrejas evangélicas, vindo da sociedade civil organizada mesmo, movimentos como Amapá Solidário e tantos outros. Da parte do governo do Estado não teve plano de contingência nenhum. Repito, o único plano que teve foi mandar bala de borracha no povo quando fez manifestação. Da parte do governo federal, o governo federal está tratando com desdém, com descaso. Chega a ser cínico e chega a ser cruel. Primeiro disseram que iam resolver em 24 horas. Depois disseram que iam resolver em 48 horas. Depois disseram que iam resolver em 72. Depois disseram que até o meio dessa semana estava resolvido. Aí, por fim, disseram que iam resolver até domingo, até sexta ou sábado dessa semana. Adiaram as eleições e junto com isso, adiaram a resolução do problema, agora para o dia 25. E, ao mesmo tempo, criminalizam as manifestações democráticas que o povo está fazendo. Ora, quem está criminalizando manifestação devia estar sentindo um pouco o que o povo está sofrendo aqui. O que está sofrendo o povo na periferia, sem água, devia estar ouvindo os clamores que os comerciantes e empreendedores estão tendo, que perderam todos os seus negócios, que perderam donos de... Ontem eu recebi ainda um relato de um dono de sorveteria que não sabe como vai tirar o que comer no final de semana, porque perdeu toda a produção que ele tinha. Quem é que ouviu o relato das pessoas que moram na periferia da cidade, que perdeu tudo que tinha na geladeira e que não sabe quem vai pagar por isso a essa altura? Ao invés de ficarem, alguns ficam de Brasília criminalizando as manifestações do povo. Poderiam vir para cá e sofrer um pouco o que o povo amapaense está sofrendo. Bom, senador, você acabou de descrever aí repressão às manifestações e agora nessa altura do campeonato, que nós estamos a 3 dias das eleições municipais. Claro, agora nós temos essa notícia que em Macapá as eleições foram adiadas, mas eu quero te perguntar como que está agora, então, a corrida eleitoral. Tem aqui a notícia que o empresário José Alcolumbre, do DEM, que é irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, caiu 9 pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto, passando de 35% para 26%. Eu quero te perguntar se mudou algo na narrativa dos candidatos ao pleito das eleições municipais com todo esse problema e essa indignação da população. Mudou. Obviamente havia um questionamento, havia uma campanha firmada que o Amapá teria muito poder em Brasília, com a união de todos os políticos para a resolução dos problemas. Agora tem um problema concreto do povo. E agora se precisou de todo o poder que se tinha para resolver os problemas. E a união dita para resolver todos os problemas do povo não foi apresentada. O povo continua aqui vivendo vivendo o mais grave problema de sua história. Então, obviamente, isso tem uma reação popular nos resultados, nas pesquisas de opinião, nos resultados das eleições, no eventual resultado das eleições. Sim, senador, e o senhor é senador também aí pelo estado do Amapá. Gostaria de saber qual que é a sua participação mediando essa crise com o Congresso em Brasília? Olha, eu ficaria satisfeito. Bom, primeiro, nós movemos um conjunto de ações populares na Justiça Federal. Uma delas teve sentença, teve liminar concedida pelo Dr. João Bosco, juiz federal da 2ª Vara, no último sábado. Nessa decisão, a partir de hoje, expira o prazo para que a União restabeleça o fornecimento de energia sob pena de multa para o gestor de 15 milhões e multa também para a empresa que era responsável pela distribuição. Essa ação popular foi movida por nós. Além disso, nós aprovamos um requerimento convocando o presidente da ANEEL para sexta-feira dar explicações na Comissão Especial de Acompanhamento da Pandemia do Congresso Nacional, que é a Comissão da Covid-19. Junto com isso, nós também conseguimos uma liminar numa ação popular para que a ANEEL, no prazo máximo de 5 dias, entregue os contratos de concessão com a empresa que fazia a distribuição de energia elétrica, que fazia o rebaixamento do União, uma empresa privada, que é uma empresa multinacional espanhola, e ao mesmo tempo também entregue o contrato da empresa de fiscalização e diga quantas fiscalizações teve.
Junto com isso, nós pedimos o afastamento da diretoria da ANEEL. Essas medidas são necessárias para que os verdadeiros responsáveis paguem pelos transtornos que todos os amapaenses estão sofrendo. Além disso, estamos organizando um mutirão com a sociedade amapaense, junto com a Defensoria Pública, e convidando e convocando vários advogados, para que cada cidadão amapaense possa entrar com uma ação na Justiça Federal e na Justiça Estadual por perdas e danos, para ressarcimento de todos os danos que tiveram por conta deste crime doloso. O que ocorreu aqui não foi culposo, foi crime doloso e tiveram responsáveis diretos, e eu nomino aqui os responsáveis: a Isolux, a empresa, e quem não a fiscalizou. Quem não a fiscalizou foi o Operador Nacional do Sistema, o Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica. E eu gostaria que o nosso projeto de lei, que estabelece que os amapaenses vão ter uma tarifa diferenciada de energia elétrica, que está no Senado Federal há 2 anos, ele seja pautado pelo presidente do Senado. Bom, nós conversamos com o senador Randolfo Rodrigues, senador pela Rede Sustentabilidade do Amapá. Senador, muito obrigada pela entrevista, Eu que agradeço. Contextualizar essa situação e, é claro, nós desejamos o restabelecimento o mais rápido possível e a gente continua aqui chamando a atenção para esse caso. Obrigado. Obrigado. Até logo. Bom dia.